Então, gente, falando sobre a redescoberta do yoga que aconteceu com o advento do iluminismo. Para isso, nós precisamos dar uma paradinha agora na questão do yoga e entender um pouquinho da história. O iluminismo, ele foi um momento que marcou muito a história, tanto é que dividiu a história, porque a Europa, que até então é o que nós recebemos como cultura majoritária, nós não devemos nos esquecermos da cultura asiática, do Oriente Médio e tudo mais, que tem uma enorme influência e é muito mais antiga, por sinal. Mas a Europa conseguiu fazer uma unificação filosófica, ideológica, política e econômica de toda a sua cultura. Isso ocorreu principalmente devido a uma permanência do catolicismo, ou seja, o Império Romano conseguiu dominar grande parte do mundo conhecido e com isto ele conseguiu trazer uma hegemonia. Quando o Império Romano cai através das invasões bárbaras e tudo mais, a única coisa que fica como estabelecimento mesmo que representa os anos dourados do Império Romano foi o catolicismo. O catolicismo, se você até analisar, vai perpetuar muitas coisas do Império Romano, né? Veja, a quantidade de cardeais que existem era exatamente o número de senadores que existia no Senado romano. A figura do imperador é a mesma figura que hoje é do Papa. Pontifício, né? É o mesmo termo que era usado, e uma série de coisas. O que acontece é que a Europa, então, ela bebe dessa única coisa que ficou do Império Romano, que foi o catolicismo, e o catolicismo consegue implementar a sua ideologia, onde se originou a Idade Média, né? Até esse termo que nós usamos, Idade Média, é porque existiu antes uma idade primária e depois vai existir uma outra parte, né, da figura da história, que é o iluminismo. Na Idade Média, houve aquilo que eu já comentei nos vídeos passados, a cristandade, a união do Estado com a religião. E essa união fez com que todas as leis fossem voltadas ou implementadas para a maioria da sua população, que era nominalmente cristã. Com isto, as leis econômicas, sociais, elas tinham um viés ideológico do que era a visão católica. Eu não estou colocando aqui a visão cristã, estou dizendo a visão católica, que é uma das visões do cristianismo. Isso fez com que, em alguns pontos, a Idade Média fosse muito bom para a humanidade. Foi na Idade Média que as pessoas falam que foram a Era das Trevas e tudo mais, mas foi na Idade Média que surgiu as universidades. Então, não foi tão de trevas assim. Foi na Idade Média que se descobriu o conceito de bibliotecas regionais, municipais e etc. Foi na Idade Média também que houve um grande desenvolvimento da cultura agrícola e familiar. E também foi na Idade Média que foi se pregado muito o igualitarismo. Apesar disso, nós devemos também perceber que o conceito católico é uma visão do cristianismo. O conceito católico ensina que para a pessoa desenvolver-se espiritualmente, ela precisa abandonar os prazeres físicos. Uma das coisas que nos traz prazer físico é o conforto. O conforto se conquista através do quê? De dinheiro. Então, como consequência, o catolicismo dava indiretamente, era contra uma certa forma de você ganhar dinheiro, ficar rico e tudo mais. Era uma coisa assim que era tida até como vaidade. Esse era o termo usado e até foi colocado como um dos pecados capitais. Fazendo isso, a Europa inteira tinha um conceito de espiritualidade. O conceito era ser pobre, o conceito era ser humilde, falar baixo, ser recatado, e um conceito de aceitar tudo sem questionar, ou seja, receber a autoridade e apenas ficar com essa opinião dela. Não pode haver debate, nada. Esses três conceitos que a Europa foi assim doutrinada é que vai fazer a base da sociedade, que depois vai estourar de um outro estopim, que é através do iluminismo. Só que nesse momento está chegando o yoga, os mestres yogis. E eles têm também um casamento com essa ideologia.
que nós vamos falar no próximo vídeo.